E um dos assuntos mais discutidos na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí é a questão de segurança da barragem Açude Caldeirão, que fica localizada no município de Piripiri. De acordo com deputados da oposição, a população do município está em pânico, mas já de acordo com o líder do governo na casa, não há motivo para isso tudo. A preocupação com a barragem do Caldeirão repercutiu até na imprensa nacional. Com bases no município de Piripiri, o deputado Marden Menezes revela que o clima na cidade é de pânico. Há uma intranquilidade enorme, as pessoas estão perdendo o sono, ansiosas e preocupadas desde quando esse fato veio à tona. Na verdade, existe um relatório circunstanciado do DENOX que aponta falhas durante a execução da obra de asfaltamento daquele trecho da PI que liga o município de Piripiri ao município de Lagoa do São Francisco e que passa exatamente pela crista da parede do açude Caldeirão. O parlamentar revela que já até protocolou pedidos de explicação junto aos órgãos responsáveis e que também aguarda um posicionamento oficial do governo acerca da questão. E o que nós queremos é que o governo do estado se posicione de maneira concreta, que os investimentos sejam realizados para que essas falhas sejam sanadas em definitivo e para que haja o devido esclarecimento para a população que está por demais intranquila. As pessoas estão realmente perdendo o sono, estão ansiosas e precisam ter não só o investimento concreto, mas o esclarecimento também por parte das autoridades. Líder do governo na casa, o deputado Francisco Lima critica o discurso da oposição e defende que a situação no açude não inspira pânico. Entre o discurso político e um depoimento técnico, eu fico com o técnico. Eu acho que todos nós temos que ter responsabilidade com o Estado. Essa situação de Brumadinho e a outra que aconteceu da Vale do Rio Doce, ela chama a atenção de fato para um problema que é real. Felizmente ou infelizmente, eu não sei, é que nós não temos barragem de rejeito de mineração. Agora, a informação dos técnicos do DENOX, que é um órgão federal, do IDEP, do próprio DR, é de que não existe risco à vista como estão sendo propostos. Eu espero que todos nós tenhamos muita cautela. É claro que nós temos que ter responsabilidade com aquilo que é, porque são vidas que estão em jogo, mas não ficar assombrando a população. Uma pesquisa realizada pela Polícia Civil aqui no estado do Piauí aponta que caiu o número de violência física contra idosos aqui em nosso estado. Em contrapartida, cresceu o número de golpes à situação financeira dos idosos no Piauí. Eu vim aqui para bloquear o meu benefício, para não haver empréstimo por causa dos fraudes, que tem muito. Do jeito que aconteceu com meu irmão, que meu irmão ainda hoje sofre por isso, fizeram empréstimo do cartão dele, aí o bichinho recebe só um bocadinho e está na justiça e nunca recebeu nada. A dona Francisca se antecipou para que ela não seja vítima como o irmão foi. Com isso, ela não está no índice de 2018 dos 200 boletins de ocorrências de fraudes em empréstimos consignados no estado. O que acontece? O idoso realiza o primeiro empréstimo consignado. Este realmente teve o consentimento dele. A partir da realização do primeiro empréstimo, eles ficam de posse da documentação do idoso. Então, o que acontece? Quando ele está prestes a finalizar aquele primeiro empréstimo que realmente ele contraiu, eles começam a consignar outros empréstimos, renegociando aquele anterior, porque ele já tem de posse os dados do idoso. Então, muitas vezes, eles nem comunicam o idoso, até porque, infelizmente, lamentavelmente, há uma ausência de regulamentação da documentação necessária à contratação desses empréstimos. Por exemplo, os contratos, eles não têm muitos filtros. Por exemplo, não há necessidade de reconhecer firma em cartório, eles não cobram a existência de duas testemunhas. Então, o corretor autônomo pega os dados do idoso, insere naquele contrato, ele mesmo assina, como eu já comprovei que vários não são provenientes do punho do idoso, ele mesmo assina e encaminha à instituição financeira responsável. Então, quer dizer, em decorrência disso, se opera a fraude. Em caso de fraudes, é necessário que o aposentado vá com os documentos pessoais à delegacia do idoso fazer um boletim de ocorrência ou em qualquer agência do INSS, informar que desconhece o empréstimo que está sendo descontado no contra-cheque.
Com isso, a polícia e o INSS vai investigar. A gente tem uma parceria com a Delegacia do Idoso daqui de Teresina, no qual lá tem uma sala do INSS, com o servidor do INSS, e juntamente com o pessoal da delegacia. O idoso poderá se dirigir à Delegacia do Idoso, lá onde ele fará todos os procedimentos administrativos pertinentes ao INSS e a denúncia crime contra a fraude junto à polícia. Além de fraudes em empréstimos consignados, outros crimes lideram os índices aqui da Delegacia do Idoso, como furto, principalmente de cartões, o que pode resultar, além da retirada total da aposentadoria, possíveis empréstimos dos correntistas. A recomendação que nós fazemos é que, ao se dirigir a um terminal de autoatendimento, não procure esses terminais 24 horas, procure o terminal dentro da sua agência bancária. Por quê? Porque no terminal 24 horas você está mais suscetível a ser abordado por esses criminosos. Se você estiver dentro da agência, no expediente bancário, se você tiver dificuldade na utilização do terminal de autoatendimento, solicite a ajuda do seu gerente. Se dirija até o interior da agência, procure o gerente, peça para ele ajudá-lo. Mas jamais solicite ajuda de terceiros ou aceite a ajuda de terceiros que se ofereçam para ajudá-lo. Você confere a partir de agora o nosso quadro Política na Rede. Já estou recebendo aqui ao meu lado a diretora de jornalismo da nossa O Dia TV, Carliete Nunes. É com ela que nós vamos tricotar sobre política. Tudo bem, Carliete? Seja bem-vinda. Tudo bom, Lívio? Boa noite. Boa noite. Vamos começar falando sobre Carlos Bolsonaro. Ele fez umas publicações no Twitter. A mais recente está falando sobre uma ajuda humanitária que o governo federal vai conceder à Venezuela, é isso? Olha, é interessante, realmente é isso. Foi uma das últimas postagens de Carlos Bolsonaro no Twitter, que é o principal canal de comunicação aí do atual governo. Agora a gente tem que lembrar também que Carlos Bolsonaro foi o pivô da primeira grande crise dentro do governo federal, que envolveu o agora ex-ministro Gustavo Bebiano. Falando em Carlos Bolsonaro, ele realmente fez essa postagem elogiando a atitude do governo federal, que pretende prestar uma ajuda humanitária na Venezuela. A gente sabe que a Venezuela está em crise, mas uma coisa muito interessante sobre as postagens de Carlos Bolsonaro, Lívio, é que um jornal de circulação nacional fez uma pesquisa e 2 meses apenas, de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, nas postagens dele, 72% das tuitadas de Carlos Bolsonaro foram para atacar desafetos, a esquerda, inimigos e até aliados, que foi o caso do Bebiano. Além desses 72%, outros 16% era para falar bem do governo. Então, assim, ele realmente se ocupa muito dessa pauta, né, de defender o pai, de defender as ideias do pai e o governo do pai, mas a gente tem que lembrar que ele é vereador na cidade do Rio de Janeiro. O que eu ia te perguntar era justamente disso. Essa mudança de discurso, essa mudança de tom de discurso, realmente, então, Jair Bolsonaro andou puxando a orelha do filho, né? Parece que sim, parece que o recado do vice-presidente Mourão de que o Jair Bolsonaro precisava controlar a sua rapaziada, parece que surtiu efeito. Depois de toda essa polêmica envolvendo Bebiano, as últimas postagens aí de Carlos Bolsonaro falam muito mais de comentários e elogios às ações do governo federal. Uma delas é essa pretensão do governo de prestar ajuda humanitária à Venezuela, e é um assunto que a gente pode tratar num outro momento, que realmente é uma coisa que rende muito, inclusive com o vice-presidente sendo contrário a algumas estratégias de Bolsonaro nesse sentido. Continuando em Brasília e também falando um pouco da nossa realidade aqui do estado do Piauí, o governador Wellington Dias publicou nesta quarta-feira no seu Instagram uma fotografia que fala de um encontro dele com o ministro de Minas e Energias falando sobre Cepisa Equatorial. Na realidade, o estado do Piauí será indenizado pela venda da Cepisa, Carliete. Na verdade, seria o pagamento pela venda da Cepisa, né? Eu não me acostumo com esse nome porque Cepisa passou a se chamar Eletrobras, eu acho que há mais de 10 anos. Mas, e voltou, enfim, agora a Cepisa. Cepisa, realmente a venda da Cepisa. Agora, falando em Cepisa, essa história está rendendo muito, não só por conta do recurso, né, que realmente o estado do Piauí tem direito, mas principalmente com
relação às demissões, né, de funcionários hoje da empresa Equatorial, Cepisa Equatorial Energia. Agora, Lívia, o que é interessante também a gente analisar com relação a essa privatização? Privatização virou um palavrão na década de 90, né? Principalmente na época em que o PT era oposição aos governos do Estado e governo federal. De lá para cá, esse partido assumiu tanto o governo federal quanto o governo do Estado e outros partidos também, mas sempre buscando entregar para a iniciativa privada empresas que eram da administração do poder público, com outros nomes, subdelegação, concessão, até que, enfim, no governo de Wellington Dias, conseguiu-se fazer a privatização de dois setores importantíssimos, que é a energia e a abastecimento de água, não é isso? Então, assim, até uma coisa que eu comento muito na redação, como é que uma empresa, e aí eu estou falando da Agespisa, que era administradora do sistema de abastecimento de água de Teresina, do estado do Piauí, como é que uma empresa que ela vende um produto que é essencial para todos os seres vivos, não só as pessoas, os animais, as plantas, todo mundo precisa de água. Ela tem o monopólio da venda de um produto que todo mundo consome e ela quebra. Mas, ao mesmo tempo, existem empresas privadas interessadas nesse negócio. Então, hoje está sendo mal administrado ou não sei, porque lucro dá. E, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. A se refletir. Também continuando no Instagram, quem publicou hoje na sua página oficial foi o prefeito de Teresina, Firmino Filho, sobre uma visita que ele fez ao ginásio Sara Menezes de Judô. Ele afirmou na rede social de que a obra já está com 90% concluída. Carliette. Olha, interessante, Firmino, com o seu jeito realmente muito reservado. Imagino que ninguém também tenha tido coragem de perguntar algo relacionado. Não vi, pelo menos na imprensa, alguém questionando sobre Firmino ser o pivô ou a inspiração para a criação de um grupo de WhatsApp, né? Que foi a grande notícia nos últimos dias aqui em Teresina, porque um ex-funcionário comissionado da Prefeitura de Teresina, revoltado porque havia sido dispensado, criou um grupo de WhatsApp. E aí tem jornalistas, empresários, muitos políticos, gestores públicos. Ele criou esse grupo para falar mal do Firmino e para soltar algumas possíveis denúncias contra a Prefeitura de Teresina. O problema é que a coisa tomou uma dimensão tão grande, uma proporção tão grande, que aí está sendo envolvida autoridades e pessoas públicas de vários setores, do executivo, do legislativo e até do judiciário. Tem sido pauta de muitas discussões e Firmino foi realmente a pessoa que inspirou, né, a criação desse grupo. Mas tudo como começou sempre falar reservado, ele foi lá visitar aí as obras 90% concluídas desse espaço esportivo. Muito obrigado, Carliette, pela sua participação. Lembrando que na próxima quarta-feira, ou a qualquer momento, teremos mais Política na Rede aqui na segunda edição do seu Jornal Dia News. Muito obrigado, volte sempre, tá bom? Que agradeço, até a próxima. E você confere logo a seguir informação de última hora. É o nosso plantão de notícias. Só aqui, depois do nosso intervalo comercial.